Bom, então, é, continuando, né? Lembrando que a gente está resolvendo, né, ou estudando, né, o capítulo 7, que trata do átomos, né, de átomos de um elétron. Né, como eu disse, alguns lugares chamam de átomo de hidrogênio, porque é exatamente o átomo que contém um elétron, né? Mas aqui nós estamos tratando de uma forma mais geral, né? Então, só revisando, a primeira coisa que a gente considerou, né, foi uma massa reduzida. A outra consideração ou aproximação que a gente fez foi o fato de centralizar, né, colocar o centro do eixo de referência, o nosso núcleo. Por ele ser muito maior do que a massa da partícula, né, do elétron que está orbitando, eu posso considerar que o movimento do núcleo é muito pequeno em relação ao movimento, né, do próprio elétron em torno desse núcleo. A gente centraliza o elétron, né, no sistema de referência, a gente coloca ele no eixo zero, né, na posição zero, dos nossos 3 eixos de referência. A outra, a condição nova é que a gente reescreve, né, a equação de Schrödinger nas 3 coordenadas, ou seja, em 3 dimensões, e para resolver, né, qualquer problema que na equação de Schrödinger independente do tempo, a gente precisa definir um potencial. E aí a gente começou, né, usando o potencial colombiano, né? É um potencial conhecido, só que em coordenadas cartesianas ele tem uma dependência espacial que é do tipo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Isso para descrever um movimento circular, né? Então, mesmo que a gente talvez não quisesse, né, mudar de coordenada, a gente ia acabar chegando, né, na conclusão de que a melhor coordenada para movimentos circulares é uma coordenada ou cilíndrica ou uma coordenada polar. Então a gente transforma, né, a equação de Schrödinger independente do tempo em coordenadas polares, e a vantagem, né, de transformar em coordenadas polares é que a gente consegue fazer uma separação de variáveis, né? E aí, então, a ideia é ir separar, né, construir uma função de onda que dependa de x, y, x das 3 coordenadas, né, x, y, z, ou, no caso aqui, r, θ, ok? E aí, a gente encontra a equação de Schrödinger independente do tempo nesse formato gigantesco aqui, né? E a gente acaba conseguindo fazer uma separação logo de cara, que é na coordenada φ, né? Então a gente diz que um lado da equação é uma equação gigantesca e do outro lado eu tenho uma derivada simples em φ, e aí eu chamo essa constante de menos m ao quadrado, certo? Feito, né, o resumo, a gente continua à procura, né, dessas soluções. Então, no fundo, a gente tem uma equação de Schrödinger agora, independente do tempo, mas em 3 coordenadas. Em coordenadas cartesianas, a gente verificou que não é possível, né, fazer a separação de variáveis, a não ser que seja de uma forma numérica.
Então, a gente transforma em coordenadas polares, e aí a gente tenta fazer a separação pelas coordenadas polares, né? O problema sempre é que a equação, né, se torna uma equação um pouco maior, na verdade, se torna bem maior, né? Bom, mas a gente consegue fazer a separação de variáveis. Por quê? Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente precisa encontrar uma função, né, que seja possível, que ela seja a solução da equação de Schrödinger em 3 dimensões. Então, se a gente mantém o vínculo em coordenadas retangulares, a gente se complica na hora de encontrar essa função que é a solução da equação de onda, ok? Em coordenadas esféricas, né, ou polares, a gente consegue fazer essa separação. Porém, essa separação, ela vai ter alguns condicionantes, né? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esses condicionantes, né? Por exemplo, então aqui eu tenho a primeira equação que eu tenho que resolver, ou seja, eu tenho uma derivada segunda em φ, φzão em relação a φzinho, que é igual a uma constante. Essa constante a gente chama de menos de ml quadrado, né, no primeiro momento, e depois lá na frente a gente vai entender por quê. Poderia chamar de qualquer outra coisa. Então eu tenho alguma coisa que é uma derivada segunda, que deve ser igual a uma constante vezes a própria função, certo? Bom, aí vem na mente o seguinte: que função matemática que eu derivar 2 vezes, eu recupero ela mesma, né? São as funções trigonométricas, né? Poderiam ser um seno, um cosseno, ou, né, mais fácil ainda, é o caso da exponencial. Então, é meio que intuitivo, né, sugerir uma equação cuja derivada segunda seja alguma coisa proporcional à própria função. Então, eu tenho φzão, né, de φ, é igual a exponencial de iml-φ. Né? Então, quando eu derivo uma vez, cai um iml, e quando eu derivar a segunda vez, vai cair mais um iml. E ficaria i ao quadrado, ml ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, ok? Então, eu fico com menos ml ao quadrado φ, certo? Bom, é por esse motivo, né? Um dos motivos que a gente chama ela de quadrado, né? Porque daí a gente constrói uma solução mais simples. Ok, a gente encontrou a função φzão de φ, ok? Que é exponencial de iml-φ, mas a gente tem que considerar, né, que essa autofunção seja unívoca, né? Isso significa que quando o ângulo for 0 ou 2π, né, esses dois ângulos, na verdade, tem que levar a mesma solução. Isso significa que a função, quando o ângulo é igual a 0, ou a própria função aplicada no ângulo igual a 2π, tem que resultar numa igualdade, certo? Então, essa igualdade deve ser verdadeira. Para isso ser verdadeiro, né, então eu vou ter exponencial de iml 0, né, ou seja, 1, e do outro lado eu tenho exponencial de iml 2π. Ok? Então, 1 é igual a exponencial de iml 2π. Se eu lembrar da relação de Euler, da exponencial, eu sei que exponencial de qualquer coisa é igual ao cosseno de qualquer coisa mais i seno de qualquer coisa. Então, eu posso deixar em termos da exponencial ou em termos do seno e cosseno. Só que, do ponto de vista analítico, né, é mais fácil olhar para as funções seno e cosseno.
Então, eu tenho uma expressão que é o seguinte: 1 é igual a cosseno de ml 2π mais I seno de ml 2π. Ok? Então, essa condição, né, dessa quantidade ser igual a 1, ou seja, a soma, né, essa soma aqui só vai ser igual a 1 quando o valor de ml, ou melhor, do módulo de ml, for igual a um número inteiro, ok? Bom, e o módulo de ml significa que o ml pode assumir valores 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, ok? Então eu posso escrever, né, desta forma aqui, que o módulo, né, de ml é igual ao número inteiro, partindo do zero, ou eu posso escrever da forma que está aqui, certo? Então, ok, eu tenho a primeira função, eu resolvo essa primeira função. Só que essa primeira função que a gente está resolvendo, ela tem um condicionante. Um condicionante é o nosso número ml, ok? Então, para que esta função seja essa autofunção, né, que vai fazer parte da função de onda, ela já tem uma condição, certo? Para ela sobreviver, digamos assim. E essa condição é que ela possa ser escrita da forma IML-Φ, porém, o ml tem que ser um número inteiro, positivo ou negativo, ok? E esse ml é chamado de número quântico, né? A gente vai verificar que essas constantes que a gente introduz, elas são chamadas de números quânticos. Aí depois a gente vai verificar que cada um desses números quânticos tem um nome particular. Ok? Então até aí tudo bem. Aí a gente parte para a solução da equação azimutal, ok? Ou seja, em θ. Aqui eu tenho, né, essa equação, né, está no slide da aula anterior, tá? A parte dessa equação. Então, a gente tinha uma equação lá, a equação de Schrödinger independente do tempo, certo? E, no final da conta, ela, de um lado, era essa expressão, mais uma outra, e do outro lado sobrou a variável φ. Aí a gente chama esses dois lados de uma constante e obtém a primeira separação. Aí depois a gente volta com o valor de φ na equação e diz que esse lado da equação é igual a uma outra constante. Então aqui eu tenho uma dependência em θ e do lado de cá eu tenho uma dependência, por exemplo, em φ, né? Ou em R. Então, como elas são separadas, então eu chamo o lado de cá de uma constante, e agora a minha constante vai ser chamada de L, que multiplica L mais 1, e do lado, a mesma coisa eu faço com o R. Né? Então, a gente faz três separações de variáveis. Ok? Então, a segunda equação que a gente cai é uma equação desse tipo. Tem 1 sobre seno de θ, derivada em θ de seno de θ de θzão de θ, mais ml quadrado θ dividido por seno ao quadrado de θ, tudo isso é igual a uma constante, né? L, multiplicar L mais 1 vezes θ. Bom, então aqui eu tenho uma segunda equação que eu tenho que resolver, ok? Essa segunda equação, né, é uma das equações que quando a gente constrói o oscilador harmônico,
não oscilante, é orbital, vamos pensar assim, quando a gente constrói um oscilador harmônico em coordenadas polares, a gente cai nesse tipo de equação. E esse tipo de equação tem um jeito de resolver ela, certo? Mas aqui a gente não vai ficar muito preocupado com a obtenção da solução, certo? Porque é extenso o cálculo e a gente quer focar nos resultados, né? O livro faz essa construção, né, de saltar essas soluções de forma muito bem-vinda, né? Porque daí a gente acaba economizando algumas páginas aí, certo? Bom, quem tiver curiosidade em resolver, né, pode recorrer, né, aos livros de métodos de física teórica ou até mesmo procurar solução do oscilador harmônico em coordenadas polares, né, que vai ter lá a solução para esse tipo de função, certo? A coisa né, quando a gente desenvolver, né, veja, vamos recapitular. O que aconteceu na primeira vez? Eu consegui separar a minha equação e fiquei com essa equação aqui, a primeira delas. Bom, eu tenho que resolver a primeira delas. Resolvi. Aí, quando eu volto esta na equação, eu ganho uma segunda equação, que é esta daqui. Aí, de novo, eu tenho que resolver esta equação aqui e tentar achar uma autofunção θzão. Ok? Então, essa é o segundo passo. O terceiro passo vai ser introduzir o que a gente achar de θzão na última, na expressão que depende de R, e tentar resolver em R, ok? Bom, resolvendo aqui para θ, a gente encontraria uma função que era do tipo seno seno elevado ao módulo de ml vezes θ, não, seno de θ elevado a ml, ao módulo de ml, mais uma função, né, que depende do cosseno, ok? Bom, essa função, né, são os polinômios de Legendre, né? Legendre, né? Bom, enfim, em algum momento, né, a gente já resolveu. Novamente, eu peço que vocês não se preocupem, né, com esta solução, porque geralmente a gente vai resolver, né, para n igual a 1, n igual a 2, no máximo, né, n igual a 3, e essas equações, né, serão dadas. O que tem que ficar de mensagem aqui é a construção das autofunções, ok? Bom, enfim, uma vez que a gente encontrou, então, né, uma função que é solução da equação de cima, ou seja, o mesmo processo que a gente fez anteriormente, a gente foi à busca de uma autofunção que fosse solução da equação diferencial acima. Nesse caso, a equação 4, né, é solução da equação 3. Porém, assim como no caso anterior, ela tem um condicionante também. Ela só é solução se o valor de L, né, for igual ao módulo de ml, ou módulo de ml mais 1, ou módulo de ml mais 2. Ok? E esses condicionantes vão se propagando, né? Porque uma vez que um depende de uma quantidade, a próxima solução vai depender, no mínimo, da quantidade anterior, certo? E muitas vezes depende daquela e de outra quantidade, né? Então eu tenho... Ops. Então eu tenho L, que é igual ao módulo de ml, ou ml mais 1, ou ml mais 2, e assim por diante. Então, já aqui, a gente vai precisar conhecer, né, tanto os números quânticos ml, ou melhor, o módulo de ml, quanto o L, né, para que a gente possa construir a θ, o θzão de θ,
certo? Então, esse é o primeiro... Pai! Chegou o Pai! terrorzinho. Espera aí. Vamos lá, tentar até que ele volte. Ok, agora eu que me perco. Bom, depois eu vou fazer um resumo, tá? Novamente. Então, a gente encontrou já a equação diferencial em φ, encontrou a solução dela e o condicionante. A gente encontrou, separou, voltou essa informação na equação diferencial, separou a parte em θ e achou a solução em θ com o seu condicionante. E agora a gente vai para a última parte. A gente volta esses resultados na equação diferencial agora geral, né, digamos assim, e vamos tentar achar a solução para esse tipo de equação, ok? E o procedimento é parecido com o caso anterior, e da mesma forma a gente vai omitir, né, esses passos aqui, porque a solução nesse terceiro caso ainda é muito mais complicada. A coisa então a gente, com um pouco de trabalho, né, e paciência, a gente chega numa solução para R que depende de N e L. Mas lembra que L depende de ML. Bom, então a gente chega numa solução que é do tipo exponencial de menos ZR sobre N a zero, onde o meu a zero, né, é uma coleção de valores aqui, de variáveis, né, que multiplica ZR dividido por a zero elevado a L, mais um GN de ZR sobre a zero. E esse GNL são outros polinômios que a gente encontra, tá? E esse a zero, né, é uma constante que a gente introduz para simplificar a notação, ok? Então, no fundo, a gente encontra as soluções independentes para cada variável. Então, a gente conseguiu fazer uma separação de variáveis. Por quê? O objetivo de ter transformado em coordenadas retangulares, um dos objetivos era poder escrever a função de onda, que depende das autofunções separadas, que seja a solução da equação de Schrödinger, né? Então, agora a minha função vai ser uma função do tipo R de Rzão de R, tetazão de teta, φzão de φ, ok? Onde cada um desses termos a gente encontrou anteriormente, né? Então, a gente tem a nossa função R, a gente tem a nossa função θ, né? E no início a gente encontrou a nossa função φ, certo? Então a gente encontra as três funções separadas. Elas são separadas, porém elas têm fortes condicionantes, digamos assim, certo? Bom, e a solução para R, ela aparece um outro condicionante, que é o número n, né? E essas soluções, então, só serão aceitáveis se, né, o meu en for do tipo menos mi z quadrado e a quarta, dividido por 4πy0 ao quadrado, 2h cortado ao quadrado, 1 que multiplica 1 sobre n quadrado. Nesse caso, o meu n depende de L. E da seguinte forma, n vai ser L mais 1, ou L mais 2, ou L mais 3, e assim por diante, ok? Então, a gente encontra
como eu tinha dito, a minha psi, a minha função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, e consegue, e a gente, além disso, encontrou as autofunções R, Rzão, Θzão e Φzão, né? O único problema, né, no encontrar essas soluções é que elas são condicionadas, né? Então, fazendo um resumo curto, então a energia está condicionada ao número quântico L, ou seja, o meu N, que vai definir a energia, ela vai ser um L mais 1, ou L mais 2, ou L mais 3, ou L mais 4, e assim por diante. Aqui já tem um resultado interessante, que é o seguinte, veja que a minha energia, né, total, ela tem como variável somente o N, né? Ou seja, obviamente, eu preciso definir uma massa, preciso definir o número atômico aqui, né? A carga é a carga elementar, H é uma constante, Epsilon é uma constante, e no fundo, a própria massa é uma constante, já que a gente está falando de massa do próton e do elétron, né? Então, a minha massa reduzida também é uma constante, ok? Então, no fundo, a energia acaba sendo uma função que depende somente do número quântico n, certo? Bom, o número quântico n depende de L, o número quântico L depende do módulo de ml, ou seja, ele pode assumir valores igual ao módulo de ml, ele pode ter valores que é igual ao módulo de ml mais 1 e assim por diante. E ml, por sua vez, são números inteiros, zero, começando do zero, né? 0, 1, 2, 3. Então, seria mais ou menos assim, né? Eu tenho um número quântico, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um número quântico, para eu formar um número quântico 1 aqui, né? Digamos assim, o meu L vale 0 e o meu ml vale 0. Para eu formar, né, o número quântico 2 aqui, né, então eu poderia ter uma opção que o ml seja 0, o L seja 0 e o ml seja 0, só que também tem uma condição que o L seja 1 e o ml vai poder ser menos 1, 0 e 1. E quando n for igual a 3, né, tentando faltar a mesa digitalizadora, acontece a mesma coisa. Né? O L pode ser 0, o ml pode ser 0, assim como o L pode ser 1 e o ml pode ser mais 1, 0 e menos 1, assim como o L pode ser 2 e o ml assumir, né, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Entenderam? Né? Esse desenho é mais para entender essa construção maluca aí. Bom, deixa eu ver um negócio. Ok. Bom, feito isso, então o que a gente fez? A gente escreveu a equação. Resumindo, a gente adiciona uma partícula no nosso problema, escreve ela em 3 dimensões, não dá para resolver em coordenadas retangulares, a gente passa por coordenadas polares. Essas coordenadas polares, né, me devolve uma equação de Schrödinger gigantesca, porém, que me permite fazer uma separação de variáveis. Feita a separação de variáveis, eu consigo obter uma função de onda que é a solução da equação de Schrödinger. Porém, essa minha função, ela tem 3 autofunções, R, θ, φ, que tem alguns condicionantes, né, para poder ser soluções. Esses condicionantes nos levam a esses números quânticos, N, L e ml, ok? Relacionado ao número quântico N, né, eu tenho a nossa energia, né? Então, como eu disse, né, toda essa quantidade aqui é uma constante, né? E essa constante nada mais é, né, do que a energia, o valor da energia do estado fundamental, o estado de menor energia, ok? Então, quando
N é igual a 1, eu tenho o estado de menor energia aqui. E esta condição que apareceu na última separação de variáveis, ela está perfeitamente de acordo com o modelo de Bohr, que a gente estudou no primeiro semestre. Opa, estou babando aqui. E isso, né, é um resultado espetacular, porque a gente usou um modelo quântico de uma função de onda que representa o comportamento de uma partícula, e a gente, né, construiu essas equações, resolvemos ela, e a gente chegou no mesmo resultado da equação do modelo de Bohr, que já era um modelo que estava de bom acordo, né, com os resultados experimentais. Se, né, a nossa solução, mesmo por mais complexa que seja, ela também nos leva ao mesmo resultado de Bohr. E isso é muito bom, ok? Olha, demais! Ok. Ok. Bom, se a pergunta é, se esse monte de conta gigantesco, né, que a gente levaria um semestre para resolver e compreender tudo, nos leva aos mesmos resultados do modelo de Bohr, né, então qual que é a diferença? Né? A diferença é o seguinte, lá a gente não, não tratou de duas partículas, né? Lá, o caso era, sim, de duas partículas, mas de uma aproximação muito mais brusca, né? Muito mais restritiva, digamos assim. A, a outra, a outra vantagem, né, desse resultado é que a gente condicionou a partícula a um potencial que é um potencial muito bem conhecido, muito bem determinado, que é o potencial coulombiano. Ou seja, a interação entre duas partículas vai com a distância entre elas ao quadrado, né? Esse, né, é um potencial que, obviamente, em algum momento a gente teria que levar ele em consideração, ok? A segunda coisa, né, que é importante, é que esse modelo, ele é tridimensional, né? O fato de estar, dos resultados levar, né, aos resultados experimentais, assim como o Bohr já tinha dito. A outra coisa interessante é, ele, além de ter além de ser um modelo em 3 dimensões, ele tem simetria esférica. Por quê? Porque esta era a construção imaginada por Bohr, né, que deveria existir um núcleo e um elétron orbitando em torno desse núcleo, né, de forma a ter uma órbita do tipo circular, ou elipsoide, ou seja, o movimento era esférico, certo? Além de tudo, né, todas essas diferenças adicionais, a gente ainda ganhou informações de 3 constantes que a gente ainda, né, só conhece efetivamente uma delas, que é o número quântico n, certo? Como ela é um número quântico que nos leva aos valores da energia, ele vai ser chamado de número quântico principal. Aí depois a gente vai entender qual é o significado do número quântico L e o significado do número quântico ML, certo? O ML tem algo muito interessante. Ou seja, em comparação com o modelo de Bohr, mesmo que ambos os resultados sejam parecidos, na verdade os resultados só são parecidos do ponto de vista da energia,
tanto o modelo de Bohr quanto o modelo de Schrödinger, nos leva a resultados para os valores de energia semelhantes, ok? Do ponto de vista geral, o modelo de Schrödinger ele traz muito mais informações e é um modelo muito mais robusto, né, por causa desses detalhes a mais aí, certo? Basicamente, a aula de hoje era para mostrar, né, as soluções e a comparação entre o modelo de Schrödinger, né, e o modelo de Bohr. Então, se eu pegar, por exemplo, né, o gráfico da energia em electronvolts, né, então eu vou ter o primeiro, né, nível de energia, menos 13,6. Aqui, né, seria a curva, né, do potencial. Então, no caso, quanto mais próximo, né, a partícula está, no caso o elétron, quanto mais próximo ele está do núcleo, maior é, em módulo, a força de atração, nesse caso, certo? Aí, afastando um pouco mais, eu tenho uma energia menor, menos 3,39. Quando eu afasto um pouco mais, uma energia ainda menor, e assim por diante. Então, a gente introduz um potencial que é um dos potenciais mais votados, né, para ser um potencial que representasse a interação carga positiva, carga negativa. Primeiro que vem à mente é o potencial coulombiano. Então, né, do ponto de vista do gráfico da energia, a gente teria algo parecido com isso daqui. Obviamente, chega um ponto onde os níveis de energia, né, acabarão ficando muito próximos, né, já que essa curva ela tende a um limite, né. Bom, enfim, geralmente a gente normalmente essa curva é desenhada ao contrário, né? Tem um eixo aqui e ela é desenhada assim, né? Mas enfim, aqui ela está desenhada de uma forma um pouco diferente. Bom, existe uma outra forma, né, de desenhar ou de representar esse gráfico, que é em 3 dimensões, né? Então, em 3 dimensões, né, cada nível de energia, né, ele ocuparia, né, um círculo dentro dentro da simetria em torno do valor de R, certo? Bom, isso daqui é só um exemplo em 3 dimensões da representação para os níveis de energia. O mais interessante é verificar esse outro aqui abaixo. Por quê? Quando nós resolvemos, né, o problema do poço quadrado finito, a gente encontrou também níveis de energias bem definidos, né? Então, tinha E1, E2, E3, né? Geralmente espaçados dessa forma aqui. Depois, a gente, por último, né, um dos que a gente fez por último foi o oscilador harmônico simples, e também no oscilador harmônico simples a gente encontrou os níveis de energia, né? E agora, por fim, a gente desenha, né, o potencial coulombiano, que é mais ou menos dessa forma. Então, essa representação aqui é exatamente para nos remeter a esses gráficos aqui. A diferença é que as energias, né, ou as diferenças entre as energias fazem mais sentido quando o potencial é do tipo coulombiano, para a descrição do átomo de uma partícula, ok? Veja que aqui a gente está tratando de um caso novo, não é mais a partícula livre que entra na região do poço quadrado ou do oscilador harmônico, ok? Agora eu tenho uma partícula que a gente chama de ligada, porque o seu movimento está condicionado à interação com a outra partícula, né? Então, o que essa partícula faz está condicionada
Então, é o primeiro caso da partícula ligada. A ligação, né, dessa partícula é exatamente um potencial do tipo coulombiano, ok? Bom, não sei se eu fui claro, né? Então, fazendo mais algumas considerações. Caramba, estou molhando tudo aqui. Bom, eita, mexe aqui. Então, resumindo, eu tenho 3 números quânticos, N, L e ML. O número quântico que define o valor dos níveis de energia, os valores da energia, é chamado de número quântico principal. O número quântico L, né, é chamado de número quântico azimutal, que tem a ver com a coordenada azimutal. E o número quântico ML é chamado de número quântico polar ou magnético. É porque depois a gente vai perceber que esse número quântico ML, que apareceu da construção do problema, ele está relacionado a um fenômeno magnético. Então ele é chamado de número quântico magnético. Veja que interessante. Interessante no seguinte sentido. A gente constrói o primeiro caso de uma partícula ligada. Como que é esse caso? Eu tenho uma partícula que tem carga positiva, massa, e tem uma outra partícula próxima a essa que tem carga negativa e também tem massa. Veja, é só isso. A gente não colocou mais nenhum ingrediente nessa brincadeira. O ponto de partida é, eu tenho uma carga, eu tenho uma partícula, no caso seria o núcleo, né, com a carga positiva e a massa do nêutron mais a massa do próton, e uma partícula orbitando em torno deste, com uma massa, que é a massa do elétron, mais a sua carga. Então, a construção é essa, que é o átomo de hidrogênio, o átomo mais simples. Poderia ser outro átomo, poderia ser o de hélio sem um elétron, mas é o átomo, né? O átomo mais fundamental, ok? Usando a equação de Schrödinger, ou seja, é uma equação que diz que existe uma onda, existe uma equação de onda, existe uma função de onda que representa o movimento daquela partícula, certo? Bom, essa é a equação de Schrödinger. A gente não está muito interessado com a variável temporal, então a gente usa a equação de Schrödinger independente do tempo, e aí a gente vai atrás de solucionar esse primeiro problema, que é o problema da primeira partícula, da partícula ligada, né? E aí a gente transforma coordenadas polares, acha as soluções independentes, e aparece naturalmente do processo matemático 3 constantes condicionantes, que é o N, o L e o ML. E aí a gente vai verificar que esses números quânticos, eles têm uma importância na construção do modelo, né? O primeiro, que apareceria naturalmente, é o número quântico principal, o N. Os outros dois, não está óbvio que eles apareceriam naturalmente, né? E depois a gente, então, vai dar uma interpretação tanto para o L quanto para o ML, certo? Para não alongar muito, né? Como o número quântico L, né, está relacionado
ao movimento angular, né? Esse L não é coincidência, né? Ele vai estar, depois a gente vai ver que ele está relacionado ao momento angular. E o momento angular, na física clássica, a gente chama de L maiúsculo, né? Então a gente vai construir um momento angular, né, depois. E por último, né, eu tenho esse número quântico magnético, e que lá na frente a gente vai ver que ele está relacionado ao momento magnético. E o momento magnético, se vocês lembram, é descrito pela letra M. Assim como o dipolo magnético é representado pela letra P, certo? Bom, então tudo isso, né, tem um significado no futuro, né? Só para a gente ter uma ideia, então a tabela aqui, ela é exatamente esta representação aqui, ó, certo? Só que aqui é uma representação de meio que fluxograma, né? E essa daqui é realmente a tabela com os valores. Significa o quê? Vamos lá. Significa que quando n é igual a 1, n igual a 0 não tem significado. Seria uma energia igual a 0. E a gente sabe que o estado fundamental ele não tem uma energia diferente de 0. Então, n igual a 1, eu posso construir quando L é igual a 0 e quando ML é igual a 0. No segundo nível de energia, ou seja, N igual a 2, eu posso construí-lo com um L igual a 0 e, consequentemente, um ML igual a 0, ou posso construir com um L igual a 1. Consequentemente, a função, né, φ, ela pode assumir três valores, menos 1, 0 e mais 1. E o mesmo acontece quando no terceiro nível de energia, quando n igual a 3. Aí pode ser 0, 0, depois pode ser 1, IML menos 1, 0 e mais 1, e quando for 2, começa em menos 2 e termina em 2, certo? Bom, vou pensar assim, no primeiro nível de energia, eu vou ter um número de autofunções degeneradas, L igual a 1, e o número de autofunções degeneradas para N igual a 1. No caso do segundo nível de energia, eu vou ter um número de autofunções degeneradas 3, ok? Para quando L igual a 1, e uma para quando L igual a 0, certo? Então, no final das contas, eu tenho 3 autofunções degeneradas para quando N igual a 2. O mesmo raciocínio vale. Quando N igual a 3, eu vou ter 9 autofunções degeneradas para N igual a 3. Veja que aqui, né, é um N quadrado. Eu tenho uma autofunção, uma única autofunção, então, portanto, ela nem é degenerada, porque só tem um. Mas quando N igual a 2, eu tenho N ao quadrado, né, de funções degeneradas. Então, eu tenho 4 funções degeneradas. O que é uma função, né, degenerada? Deixa eu ver se está explicado aqui. Ok. Eu vou passar para a próxima página. Eu vou ficar aqui. Então, por exemplo, uma função ela é degenerada quando ela tem mais de uma solução para o mesmo nível de energia. Por exemplo, esse primeiro aqui é um caso particular, porque eu tenho um único valor para ml, que me leva a um único valor para L, que está relacionado a um único valor de energia, 1. Nesse caso aqui, eu já tenho 4 valores de ml, 2 valores de L, só para o segundo nível de energia. Então, significa que eu tenho 4 soluções que contemplam
a mesma energia para n igual a 2. No terceiro nível, ou seja, quando a energia, né, está relacionada ao terceiro nível, eu tenho 9 possibilidades, ok? Não sei se ficou claro, né? Então, isso significa uma função degenerada, né? Eu tenho comportamentos diferentes com a mesma energia, né? Quando eu tenho comportamentos diferentes com a mesma energia, eu chamo isso de degenerescência. Portanto, né, as autofunções são ditas degeneradas. É mais ou menos assim, eu tenho uma função, eu tenho uma equação matemática que representa um comportamento físico. Só que eu não tenho só aquela função, eu tenho outras funções, certo? Então significa que, para o mesmo fenômeno físico, eu tenho mais de uma função matemática. Então, o conjunto dessas funções é chamado de degenerescência. Então, essas funções são degeneradas, ok? Que é uma palavra nova que aparece aí no contexto da mecânica quântica, né? Bom, mas isso não é tão difícil de compreender se a gente lembrar do átomo de Bohr, né? Por exemplo, quando a gente falou lá em átomo de Bohr, ele sugeriu que, por exemplo, para o nível de energia n igual a 1, eu teria dois possíveis tipos de órbita. No caso, as duas órbitas eram circulares, certo? Já para o segundo nível de energia, eu também poderia ter dois tipos de órbita. Um é uma órbita circular e a outra órbita era uma órbita elipsoidal, certo? Ambas as órbitas circular e elipsoidal, elas compartilhavam da mesma energia, certo? Então isso também é um resultado parecido com o resultado de Bohr, né? Deixa eu só passar aqui. Então, só relembrando, né? Então, lá em 1913, Bohr e Rutherford propõem um modelo, né, com base nos princípios da mecânica quântica, né? Ou seja, o postulado de Bohr, de Planck e o de Einstein, né? E lá atrás eles estavam preocupados em explicar as linhas espectrais. As linhas espectrais estavam relacionadas a níveis de energia. Então, através dos espectros de absorção e emissão, a gente conseguiu definir valores para as energias de cada nível. E aí, Bohr e Rutherford foi à procura de equações que respondessem esses níveis de energia, certo? E a construção deles foram mais ou menos dessa forma, né? Então, aqui está o mesmo desenho anterior, eu tenho para n igual a 1 uma única possibilidade de órbita, para n igual a 2 eu tenho órbitas circulares e elípticas, e para n igual a 3 eu posso ter uma órbita circular ou uma órbita, né, que seja, né, dessa forma aqui. Então, conforme vai aumentando os níveis de energia, lá no modelo de Bohr, eu tenho outras opções de órbitas, né? Então, aqui do lado é só, né, uma representação de uma emissão e de uma absorção, ok? E por fim, né, eu gostaria de mostrar as equações, as autofunções, né? Bom, isso é só curiosidade, tá? Porque a gente falou que a gente montou a psi, né? A função de onda que é a solução da equação de Schrödinger, só que a minha psi, ela depende de n, l e ml, depende de 3 números quânticos. Então, para cada psi, cada valor de ml, L e M, e N eu vou ter uma psi diferente. O único problema é que
eles estão relacionados. Eu não posso colocar, por exemplo, L igual a 5 e ML igual a 10, né? Existe uma regrinha que a gente acabou de comentar. Então, para N igual a 1, eu tenho 0 e 0. Então, a única autofunção seria essa daqui. Para N igual a 2, eu tenho três autofunções. A psi 2, 0 e 0. A 2, 1 e 0. E a 2, 1 e mais ou menos 1. Então, na verdade, são 4, certo? E aí, para N igual a 3, a mesma coisa. Né? Eu vou ter 9 autofunções, né? 9 autofunções com a mesma energia total, entendeu? Então, aqui eu tenho, né, uma, duas, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Então, essa tabela é só para ilustrar as diferentes autofunções que a gente encontrou resolvendo esse problema, tá? Novamente, essas autofunções a gente vai, né, se dedicar a aplicar essas primeiras aqui, certo? Essas três primeiras aqui, só para verificar, né, do ponto de vista didático, fazer a verificação dessas equações, mas a gente não tem a ideia de resolver elas, né, muito menos pedir que o aluno as resolvam, tá? Então, no fundo, é isso, tá bom? Não se preocupe, vou recapitular, né, em todas as aulas eu vou fazer uma recapitulação do que a gente tem visto, e é isso, por hoje é só, tá bom?